Pessoal, eu quero falar um pouquinho sobre as tabelas. Aqui essa tabela eu só copiei e colei ela lá do meu trabalho pro PowerPoint e ela já veio nessa configuração feiosa de design do PowerPoint, que é esse azul, né? Tem essas linhas e tal. As fontes não são da minha identidade visual, então elas não são interessantes e não vão prender a atenção de ninguém. Então o que que eu faço? Eu tenho que mudar bem facilzinho cada uma dessas coisas. Eu mudo as cores, eu mudo as fontes, dou destaque para onde eu quero que o olhar da minha audiência, né, da minha banca vá, e é isso que eu faço, em 3 passos bem rapidinhos. Primeiro seleciona a tabela, muda a cor de fundo, depois você muda as fontes e depois dá destaque nas mensagens que você quer passar. Como vocês podem ver, eu ainda mudei a cor, né, lá de cima da tabela, eu deixei amarelo os títulos segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e o resto deixei da cor do fundo, que é esse roxinho. E eu ainda dei destaque na sexta-feira, que tem um monte de coisa para fazer, as 4 tarefas, coloquei em vermelho, que é uma cor de destaque, e que ficaria muito legal para dar essa importância para esses dados da minha tabela. Então, se precisarem apresentar tabelas, essa é uma dica super fácil, que eu sempre faço, e que não vai destoar da sua apresentação, como se você tivesse apenas copiado e colado do seu trabalho. Outra dica para as tabelas é não usar tabelas muito extensas. Às vezes a gente tem tabelas de várias páginas lá no nosso TCC, mas não faça isso, não fica legal. E, se possível, não apresente a tabela, apresente os dados separados. Às vezes isso não é possível, como esse exemplo que eu dei para vocês, mas se for possível, apresente de outra forma. Se não tiver jeito, divide a tabela em vários slides. E aqui eu também quero apresentar os gráficos para vocês. Eles são muito importantes, existem várias formas da gente apresentar sem ficar chato e sem destoar do nosso trabalho. Aqui eu peguei um gráfico também, eu já editei esse daqui, eu queria mostrar já editado. Eu coloco nas cores da minha identidade visual, como vocês já sabem, é o roxo e o amarelo. E aí eu coloquei também com a minha fonte, né? Coisas muito simples a gente pode mudar e já dar um tchan no nosso gráfico. Além disso, eu dei destaque para os dados que eu julguei mais importantes. Eu não escrevi o que era o valor de cada uma das minhas colunas, mas eu coloquei nas colunas mais altas. E se eu tivesse um dado muito importante com o valor mais baixo, eu também teria dado destaque a ele. O interessante é a gente sempre manter a nossa identidade visual, independente do que a gente estiver apresentando. Outros exemplos de gráficos, além do gráfico de colunas, é esse gráfico de linhas, que ele é muito legal. Aqui eu dei um exemplo bem básico do PowerPoint. E é muito fácil, eu dei destaque no título, coloquei a linha da cor da minha identidade visual e dei destaque aos dados mais importantes, que é o valor mais alto e o valor mais baixo. E também o gráfico de pizza, ele é muito bom de visualizar, ele é muito legal. Não use gráficos de pizza 3D, eles dão uma distorção na percepção que a gente tem do gráfico e aí a mensagem não é captada tão facilmente. Use esse 2D, coloca nas cores da sua identidade visual, dá destaque para os dados principais, que vai ficar muito legal. E sempre que possível, dá destaque também ao título do seu gráfico. Ele vai ficar lindo. E aí, quando você for apresentar esses dados, procura escolher um fundo liso e não colocar imagem de fundo para não brigar uma coisa com a outra. Tenta ir no mais básico. Chegamos ao fim da minha aula um pouquinho curta sobre apresentação de dados, criação da identidade visual, criação de slides, que vai facilitar muito a sua vida na hora de apresentar o seu TCC. E se você puder, me manda o link dessa apresentação que eu quero ver. Até a próxima!